Nos últimos tempos, o espaço público em Portugal tem progressivamente incorporado a discussão sobre o impacto dos telemóveis espertos nos mais novos e sobre a importância de adotarmos medidas coletivas para lidarmos com este problema. Neste vídeo, vou partir do pressuposto de que os estudos realizados são consistentes e têm levantado poucas dúvidas quanto aos impactos negativos nas gerações mais novas e em múltiplos níveis. Isto significa que não vou discutir a validade desses estudos, mas vou aceitar as suas conclusões, considerando que têm passado sucessivamente o teste do debate científico, isto é, quando confrontados com dúvidas e críticas, têm apresentado argumentos mais fortes. O que pretendo fazer aqui é chamar a atenção para 3 erros que por vezes são cometidos quando discutimos o assunto entre nós, considerando que a pressão para legislar é cada vez mais forte. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo da questão geracional. O primeiro erro acontece quando se aborda este problema enquadrando-o como uma questão de regular o acesso às redes sociais. Não há dúvidas de que as redes sociais são muito problemáticas e a vários níveis. Facebook's own research says it is not just that Instagram is dangerous for teenagers, that it harms teenagers. It's that it is distinctly worse than other forms of social media. Mas o verdadeiro problema reside no próprio smartphone. Não devemos, por isso, discutir a proibição do acesso a redes sociais pelos menores, o que levantaria inúmeras dificuldades técnicas, mas devemos discutir a proibição total do smartphone pelo menos até aos 14 anos. Desta forma, permitiríamos, por um lado, que as crianças possam recuperar uma infância baseada na brincadeira livre, como defendem Jonathan Haidt, Peter Gray ou Carlos Neto, entre nós. E, por outro lado, que os adolescentes possam usufruir de experiências de vida mais corpóreas, com tempo e oportunidade para desenvolver o córtex pré-frontal, essa parte do cérebro responsável pelo autocontrole, pelas decisões morais, pela gratificação diferida e pela regulação emocional e que demora toda a adolescência a desenvolver. É o próprio telemóvel esperto, enquanto equipamento físico, que é desenhado para criar dependências físicas. Elas são exponenciadas pelas redes sociais, mas também são geradas com a utilização de outro tipo de aplicações e os efeitos negativos do smartphone, como a perturbação do sono e da concentração, são sentidos até no uso normal das páginas da internet. O segundo erro resulta precisamente de se desvalorizar o facto de os smartphones terem sido propositadamente feitos para provocar dependências físicas, ativando no cérebro os mesmos químicos que as drogas tóxicas, nomeadamente a dopamina. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. I mean, it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in human psychology. Isto significa que a utilização dos telemóveis não pode ser regulada educando os miúdos para a sua utilização ou através de uma parentalidade responsável. As dependências são físicas e geram os mesmos sintomas que são sentidos pelos toxicodependentes. Por isso não vale a pena explicar aos miúdos que não podem ultrapassar X número de horas diárias de uso ou que se devem controlar. A dependência física é dificilmente controlável através da vontade e da mesma forma que não ensinamos os miúdos a consumir drogas responsavelmente, também não conseguimos ensinar os miúdos a usar os telemóveis com responsabilidade. Pelo contrário, devemos adotar a mesma regra na medida em que se fundam nos mesmos mecanismos e nos mesmos riscos de dependência. A questão não é então a de banir os telemóveis das escolas, mas a de banir completamente os telemóveis até uma idade tardia. As crianças não precisam deles. When you have kids, would you want them to have no technology? I know I would be the strict mother and be no technology until you're like 20. O terceiro erro resulta de uma visão mais libertária quanto ao poder dos pais. Se muitas vezes a regulação estatal é uma má solução para os problemas, em alguns casos pode ser a única solução.
São as chamadas situações de ação coletiva, em que medidas individualmente tomadas não resolvem o problema. E se assumirmos a responsabilidade de zelar pelo futuro e bem-estar das novas gerações, devemos considerar este problema como um problema coletivo e não como um problema que pode ser resolvido individualmente.